Prepare-se, você vai ouvir agora mais uma mensagem gravada na comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha, na voz do pastor Carlos Martins. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Marcos. Nós estamos no nosso estudo, né, onde a gente tem falado dos estagiários de Deus, né, e a gente criou lá um canal no YouTube. Você tem como acessar, tem que colocar postado, dá muito trabalho, né, para fazer toda a edição, separar ali, você gasta quase que umas 3-4 horas para preparar, para você postar e os irmãos terem acesso àquilo que Deus tem nos orientado acerca da sua palavra. Nós começamos no capítulo 6, versículo 7, onde Jesus envia os 12 discípulos, né? E a gente falou aqui de várias lições que o nosso professor dos professores, ele não é só médico dos médicos, né? Ele é professor dos professores, onde ele ensinou os discípulos, aplicou o ensino, né? Nesse seminário que foi de teoria e prática. Nós falamos também, partimos do versículo 30, onde ele fala aqui das primeiras, a primeira grande multiplicação. Nós falamos quando Jesus também dá a ordem aos discípulos de eles alimentarem a multidão, né? Porque ele não... isso tem uma implicação muito direta para nós, irmãos. Nós como igreja, nós precisamos fazer... nós precisamos ser completos. Eu aprendi isso, não só pregar a palavra, mas também ofertar aquele que tem fome, aquele que tem sede, aquele que está nu. Nós precisamos ter o que oferecer. A gente tem colocado no grupo da igreja, a Simone colocou, daquilo que ainda está faltando. Nós temos lá uma dispensa provisória, né? E você não pode dispensar a dispensa, né? Você não pode fazer vista grossa. Então nós temos lá utensílios que estão faltando. Com certeza teremos pessoas aqui onde solicitam ajuda e nós temos que ter alguma coisa para oferecer. Então dá uma olhada lá no grupo, vê o que você pode trazer. Nós temos colocado ali direitinho, armazenado, né, limpinho. O outro deu problema lá, a gente comprou um armário exclusivo para isso. Então a ideia é que o armário esteja cheio, onde até mesmo através de você vai poder ajudar alguém, uma família que possa estar aí necessitada, né? Então nós temos que ser completos. Se a gente observar aqui, Jesus mandou eles alimentarem a multidão, né? E eles tinham só 5 pães e 2 peixes, né? Mas foi com isso que eles apresentaram a Jesus, que ele conseguiu alimentar aquela multidão de 5.000 homens, total aí aproximadamente umas 20.000 pessoas, contando com mulheres e crianças. E eles receberam de Jesus, sobraram 12 cestos cheios, né? Isso também traz o implicativo, ou a aplicação para nós, de que o pouco que ofertarmos, Deus multiplicará a nossa dispensa, nossa casa, né? Nós falamos disso, nós falamos da tradição dos anciãos, eu corrigi aqui um erro, eu falei do Talmidim, que era o livro oral dos judeus. Eu errei, Talmidim é discipulado, né, no hebraico. Eu consertei falando que era o Talmud. Eu confundi as duas palavras, né? Então, às vezes a gente se confunde. Teve uma vez que eu confundi o creme de barbear com pasta de dente, né? Já viu que deu ruim, né? Então às vezes a gente confunde, né? A gente troca, eu troquei, eu consertei com os irmãos. Era o Talmud, onde Jesus vai falar que os discípulos, de uma forma jeitosamente, estavam abandonando os preceitos e mandamentos de Deus e guardando ensinos e preceitos dos homens, que era o tal do livro dos anciãos, né? Que tinham ali a interpretação, comentário, etc, etc. E aí eles estavam, de uma forma, desprezando a literalidade do texto, né? Isso
nós falamos até no discipulado na terça-feira, o cuidado que a gente deve ter em abandonar a literalidade do texto, aquilo que está escrito, expresso, claro, não precisa de interpretação direta, já está ali direto, né? Não precisa de você usar recursos. Às vezes as pessoas pegam aquilo e dão o sentido que elas querem, né? E a gente falou desse método perigoso que é a interpretação alegórica. A gente tem que ter muito cuidado. Nós falamos disso, Jesus deixou claro, ele dividiu o ser humano entre corpo físico e alma e espírito. Ele falou dos homens, dos fariseus, ele usa Isaías 29:13, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Por isso que ele cita aqui esse livro escrito pelos anciãos daquela época. Nós, irmãos, falamos também da contaminação. Isso tudo era instrução, né? Eram instruções que Jesus estava dando aos discípulos, ensinando, tanto eles na teoria como na prática, né? Nós falamos aqui, quando Jesus fala, versículo 19 do capítulo 7, ele vai dizer: pois não lhe entra no coração, mas no ventre e é lançado fora. Ele fala da contaminação, porque ele foi indagado pelos fariseus, pelos doutores, de que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. A gente falou aqui que não era só lavar a mão, não é que Jesus era contra a higiene pessoal, mas era o cerimonial lá de Levítico, onde tinha todo aquele preparo. Eu falei aqui, né, de levantar os dedos, jogar água, abaixar os dedos, sacudir, né, toda aquela parte do cerimonial da lei antiga, da aliança antiga. Eles tinham trazido, eles acompanhavam isso, né, ou melhor, isso acompanhavam a eles. E aí Jesus fala que eles tinham uma interpretação errada, eles estavam mais preocupados com o exterior do que com o interior. E aí ele faz essa separação de que o que contamina o homem não é o que entra. E esse homem que ele está se referindo, ele está falando da alma, né? Ele está falando do ser real. Ele fala que o que contamina o homem é o que sai da boca, não o que entra, porque o que sai vem lá do coração, né? Então a gente viu que a palavra que sai da nossa alma, ela tem o poder de contaminar uma pessoa, e vice-versa, né? Ele está falando que bactérias, fungos, germes, vermes não têm poder de contaminar a nossa alma. É essa instrução mais aprofundada que Jesus estava dando para os discípulos. E a gente falou que foi uma aula mais técnica, uma aula mais profunda, até porque ele estava falando que os fariseus eram por fora exemplos, né, de autoridades, exemplos de liderança, mas por dentro eles tinham tudo isso. Aí ele cita, né? Pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem, né? Então ele trouxe essa ideia. Nós, irmãos, daqui a gente pulou, né, para Marcos capítulo 14, onde a gente falou por causa da Páscoa, né? Nós também falamos algumas coisas importantes. Por exemplo, seria a prova final, né? A avaliação final dos discípulos, e houve muitas surpresas. Judas, por exemplo, foi reprovado na faculdade, nesse curso de 3 anos, né? Esteve ao lado de Jesus, Jesus o honrou em todo o tempo, e lá na prova final ele quis colar, né? Ele quis adulterar, ele teve um entendimento errado, e a gente falou que ele aprendeu tudo errado, ou não quis aprender. Nós falamos do perigo de nós estarmos também criando a nossa própria legislação espiritual, os nossos próprios métodos. Nós falamos do que o mundo tem apresentado, né? As festas de Deus sendo apresentadas pelo mundo de uma forma completamente diferente,
completamente adulterado. A gente falou Páscoa, coelho, Páscoa, comer peixe na sexta-feira, né? E fazer churrasco com Skol, 00:01, porque meia-noite ainda era a sexta-feira e a pessoa não podia comer. Nós falamos da fila da ignorância, né? Porque a mão esquerda carregava a Skol e a mão direita guardava o peixe, porque não podia comer carne, porque era sexta-feira santa. Várias coisas que foram enxertadas dentro das coisas de Deus, que às vezes nós também fazemos isso. No nosso modo de pensar, de agir, de falar, às vezes nós criamos um tipo de monopólio de Deus. Deus só age desse jeito. Deus só faz se eu estiver à frente. Deus só faz se eu estiver liderando. E a gente sabe que não é assim. Não é desse jeito. Nós criamos bandeiras denominacionais, nós dividimos as pessoas com base naquilo em que a gente às vezes entende que está certo. Você, para ter uma ideia, tem igreja que se diz cristã, mas não trabalha em conjunto com outra, porque não faz parte da sua ordem, não faz parte da sua bandeira denominacional. O tempo, irmãos, que nós estamos vivendo hoje, de tanta necessidade gritante, né? Os filhos, né? O mundo, eles esperam assim ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E eu acredito que esse tempo já é tarde demais. Não é tempo a gente se prender mais a isso. Isso já devia ter caído por terra há muito tempo. Onde nós ainda alimentamos, né, com tanta dificuldade, só a minha igreja que é boa, só Deus só fala na minha igreja, Deus só fala do jeito que eu aprendi. E a gente também constrói esses castelos teológicos, se a gente dizer assim, né? Nem pode dizer teológico, porque teo é Deus e lógico é estudo de Deus, mas do nosso próprio, a gente mesmo constrói isso, né? E aí a gente acaba também de uma forma jeitosa, como Jesus disse, abandonando os princípios básicos da palavra e aceitando, utilizando os nossos próprios conceitos. E isso, queridos, não traz fruto algum. Eu queria, com os irmãos hoje, falar aqui no capítulo 8, gostaria da gente dar continuidade, irmãos, essa parte aqui que também é muito legal. Nós temos aqui no decorrer do texto a questão da mulher sírio-fenícia, né, que a gente já observou aqui algumas vezes, alguns cultos. Nós temos também a cura de um surdo e gago. E nós temos aqui o capítulo 8 que fala da segunda multiplicação dos pães. Aqui Jesus faz um fechamento interessantíssimo. Eu queria, se Deus assim permitir, a gente poder trabalhar nesse texto, ok? Então abre aí a sua Bíblia em capítulo 8, Marcos capítulo 8, versículo 1, que diz assim: naqueles dias, reunindo-se outra grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse: tenho compaixão da multidão, estão comigo há 3 dias e não têm o que comer. Se os despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Os discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão neste deserto? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou o povo que se assentasse no chão, tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que estes distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos. Tendo dado graças, ordenou que também estes fossem distribuídos. Comeram e se saciaram. Dos pedaços restantes, os discípulos levantaram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então, tendo-os despedido, entrou logo no barco com os seus discípulos e foram para a região da Dalmanuta. Os fariseus saíram e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe para que o tentarem um sinal do céu. Ele suspirou profundamente em seu espírito e disse:
por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. Então ele os deixou, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Feche seus olhos, irmãos, vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus por esse privilégio de nós estarmos aqui na sua casa nessa noite. Pai, muito obrigado, nós bendizemos o teu nome e nós queremos te pedir que o Senhor, nesse momento, Pai, possa estar falando ao nosso coração, abrindo o nosso entendimento para a compreensão da tua palavra. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa fazer com todos os irmãos que estão aqui, ó Deus, nesse templo, e com todos aqueles que agora também nos ouvem através do CD, através da internet, através da rádio. Ó Deus, que essa palavra ela não fique restrita a essas 4 paredes, mas que ela possa ir a todos os lugares, meu Deus, em todas as pessoas que ouvirem, meu Deus, e ela possa alcançar os seus corações. Nós assim te oramos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode cumprimentar o seu irmão do lado, dar uma boa noite, a paz do Senhor, está feliz, está alegre, seja bem-vindo, né? Isso é muito bom, nós termos e rever os irmãos, né? Amados irmãos, aqui mais uma noite, até porque a gente já passou uma semana aí, quase, né, mais da metade da semana, e às vezes a gente só se encontra, né, tirando as redes sociais, nós nos encontramos em público, em reunião, geralmente nas quintas e domingos, né? Irmãos, nós vemos talvez aqui vale a pena ver de novo, né? Tendo protagonista Jesus e os discípulos. Parece até que Marcos está, talvez ali no seu registro, ele possa ter se confundido e repetiu a história, né? Mas a gente vê que a contagem ela vai realmente diferenciar que foi outro episódio que aconteceu, semelhante ao que aconteceu nos capítulos anteriores, né? No capítulo 6, no versículo 30. Agora no capítulo 8 vai acontecer algo semelhante, e eu acredito que era mais uma oportunidade dos discípulos terem um posicionamento diferente. E a gente vê que os discípulos, irmãos, eles ainda não tinham compreendido, aprendido como eles deveriam agir, por eles estarem ao lado daquele que não havia para ele impossíveis, né? Nós vamos ver a repetição de uma multiplicação, onde ele vai, até as palavras elas são semelhantes, né? Jesus estava de novo diante de uma multidão, e aí ele mesmo fala no versículo 2, tenho compaixão da multidão, estão comigo há 3 dias, né? E não tenho o que comer, se os despedir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe, né? Qual seria a posição no versículo 4 dos discípulos que tinham aprendido no evento anterior? Poxa, se o Senhor, né, naquele episódio do capítulo anterior, ele multiplicou os pães e os peixes, nessa agora, essa pergunta ela se coloca de forma indevida por parte dos discípulos. Versículo 4 vai dizer assim: os discípulos lhes responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão neste deserto? É uma pergunta, irmãos, para nós que serve de esclarecimento. Só mostra que eles ainda não tinham percebido, aprendido quem estava os liderando. Quem é que estava liderando eles? Quem era realmente Jesus? O que ele poderia fazer? Porque assim, eu e você, se a gente teve um aprendizado aqui em alguns momentos da nossa vida lá atrás, nós
teríamos uma experiência adquirida no nosso coração, onde o enfrentamento de uma situação semelhante, nós saberíamos como proceder. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico daqui da nossa obra. Quando a gente contratou a empresa, a gente não tomou o devido cuidado de estar aqui fiscalizando a escavação da sapata. Conclusão, a empresa fez uma sapata que não deveria fazer, fez uma sapata muito rasa, e com isso nós tivemos que fazer um reforço estrutural que nos gastou muito tempo e muito dinheiro, para que a gente não tivesse ali problemas futuros, como rachaduras, etc. Né? Se fosse num futuro próximo, acredito eu, a gente contratasse a empresa para construir uma outra igreja, você pode ter certeza que esse erro a gente não cometeria mais. Nós estaríamos ali, pertinho. Você vai cavar onde, meu filho? Vai cavar aqui? Então tá bom. Deixa eu pegar aqui meu banquinho que eu quero sentar, eu quero ver o buraco que você vai fazer. Olha, não, para, esse buraco aí tá raso, não tá bom. Não tá bom não, tem que achar o firme. Você tem que cavar até você encontrar o firme, porque senão depois, com o peso da estrutura, a estrutura ela vai ir assentando no solo e aí vai tendo as rachaduras na parede. É óbvio, irmãos, é claro que nós traríamos essa experiência que lá atrás foi negativa, mas que agora seria uma experiência benéfica. Nós não permitiríamos que um erro fosse cometido duas vezes. Mas quando a gente olha aqui para esses seminaristas, né, ou para esses estagiários, a gente observa que o evento anterior da multiplicação dos pães causou algum tipo de esquecimento. Eles não entenderam como eles deveriam apresentar essa resposta a Jesus diante da pergunta. A pergunta de Jesus, irmãos, é uma pergunta que desafiou os discípulos a responder, talvez da forma como ele queria. Porque assim, se Jesus sabia que ele tinha o poder de multiplicar, por que ele ia perguntar isso? Por que ele ia colocar esse questionamento, né? Mas ele colocou no intuito de fazer com que os discípulos reafirmassem ou dissessem para Jesus: Senhor, nós temos essa quantidade aqui, e assim como o Senhor multiplicou lá atrás, o Senhor tem o mesmo poder de multiplicar. Nós já até sabemos o que a gente vai fazer. Olha só, vamos lá, bota aí as pessoas sentadas, divide em grupo, porque o Senhor vai apresentar o pão e vai apresentar o peixe. Eu acho, né, no meu entendimento aqui raso, eu acredito que era tudo que Jesus gostaria de ouvir por parte deles. Só que a resposta, conforme a gente ouviu e leu, não corroborou como deveria. E aí Jesus continua no versículo 5. Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam eles 7, né? Ordenou ao povo que se assentasse no chão. Tomando os 7 pães e tendo dado graças, o partiu e os deu aos seus discípulos, para que estes distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixes. Tendo dado graças, ordenou que também estes fossem distribuídos. Comeram e se saciaram. Dos pedaços restantes, os discípulos levantaram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então, tendo-os despedidos, entrou logo no barco com os seus discípulos e foram para a região da Dalmanuta. Nós vemos, irmãos, o desfecho bem parecido com o evento anterior. Mas aí vai acontecer algumas coisas que é justamente nessa que eu queria trabalhar com os irmãos, de uma necessidade que nós também precisamos ter, de entender o papel de Jesus nesse momento aqui histórico, bíblico, e também do papel dele aqui hoje na nossa vida. Contextualizar aquilo que aconteceu lá atrás e é hoje no decorrer da nossa vida. A primeira coisa que a gente percebe aqui, que talvez os discípulos não perceberam, que Jesus era o verdadeiro pão de Deus. Ele mesmo vai declarar isso, né? A gente viu no domingo que ele faz como se houvesse uma substituição.
Nós deixamos de ter a Páscoa e nós celebramos agora a ceia, que é mensal, que o mundo não sabe, que o mundo não comemora. A Páscoa que o mundo comemora hoje não é nem sequer a Páscoa judaica, porque não é assim, né? Nós comemoramos o Cordeiro e participamos dele mensalmente. Domingo que vem nós vamos ter aqui aquele momento nosso, que é um momento que pode ser entendido como o momento do Cordeiro Pascal, onde nós agora bebemos o seu sangue e comemos a sua carne. Ele mesmo vai declarar que ele é o pão vivo que desceu da onde? Do céu. E a gente vê aqui numa comparação muito legal, o pão vivo do céu distribuindo e multiplicando o pão da terra, numa analogia para que os discípulos aprendessem como eles deveriam vivenciar a sua trajetória de cristãos, né? Mas a gente vê aqui, irmãos, alguns acontecimentos importantes que eu quero destacar do texto. Lá no versículo 11, a gente tem de novo, mais uma vez, né, no contexto da história, que até o momento estava indo tudo tranquilo, aparece a figura dos fariseus de novo, né? E o texto vai dizer que os fariseus saíram e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Isso é muito importante, irmãos, porque os fariseus, a gente já falou que eles tinham a aparência de crente, eles tinham as vestes de crente, eles cumpriam aqueles cerimoniais, até mesmo com uma riqueza de maiores detalhes do que a Bíblia mandava, né? Até mesmo com excessos, mas eles não tinham ouvidos para ouvir, nem olhos para ver. Eles chegam para Jesus, um texto que não fala o que eles começam a discutir com ele, né? Mas indagá-lo por várias situações. E dentro dessa discussão, esses fariseus, eles pedem um sinal. É muito importante nós observarmos que os fariseus não conseguiram visualizar, entender que a multiplicação desses pães, desses peixes, já era um sinal. Mas eles pediram um sinal. Sabe, de pessoas que, eu acredito que cada um aqui tem alguém que você já trabalhou, já evangelizou, já insistiu, mas a pessoa não consegue acordar. Geralmente é da nossa família, onde a resistência se torna mais forte. Mas a gente fala, a gente aponta, às vezes até briga. Olha, você tem que largar isso, vai morrer, vai estar acabando com a tua saúde, você tem que ir para Jesus. A pessoa não consegue ver, a pessoa não consegue ouvir. A figura desses fariseus, irmãos, a gente pode representá-la e caracterizá-la exatamente iguais a essas pessoas, que por mais que você fale, elas não conseguem ouvir, ou ouvem e não compreendem. Os caras pedem um sinal para Jesus. É até complicado a gente entender, porque assim, eu estou diante da figura da imagem do Deus invisível, do Deus encarnado, do Verbo vivo, diante de um milagre realizado por Ele, numa grande multidão, e eu chego para Ele, sendo líder da época, sendo os religiosos da época, a liderança da igreja, e falo assim: eu quero um sinal. Aí, talvez por essa indignação que a gente olha o versículo 12, o que vai acontecer? Os fariseus saíram, versículo 11, os fariseus saíram e começaram a discutir com ele, pedindo um sinal, para o tentarem, um sinal do céu. Ele suspirou profundamente. Quem é que suspirou profundamente? Jesus. Eu entendo que esse suspiro é o suspiro da indignação de estar lidando com pessoas que eram crentes externamente, de forma exterior. Sabe, a gente até falou aqui, claro que isso não é uma regra, mas pessoas que se preocupam mais com a sua aparência, com o que as pessoas possam dizer acerca de si, do que com o seu interior acerca de Deus.
Se nós pensarmos assim, nós estamos tremendamente equivocados na nossa carreira cristã, irmãos. Tremendamente equivocados. Se nós lutarmos para conquistar lisonja, elogios, se nós lutarmos ou trabalharmos para isso, para conquistar isso, nós estamos equivocados. Eu até arrisco em dizer que nós estamos doentes, como esses homens estavam. Eles não conseguiram enxergar em Jesus o Cristo prometido. Não conseguiram. E aí, diante dessa palavra farisaica, dá-nos um sinal. Mas que Jesus faz assim, ó. Se fosse a gente cheio de pecado, a gente podia até xingar nessa hora, né? Ou fazer uma grosseria. Mas ele respira profundamente, ele suspira. A Bíblia diz que ele dá ele suspirou profundamente em seu espírito, né? É tipo assim, aquela segunda milha, ou aquele porção de paciência daquele que já extrapolou contigo e tu tá pronto ali para tu, tá bom, tá ok, vamos lá, né? Vamos caminhar mais um pouco. Eu acredito que esse suspiro de Jesus, ele caracterizou isso de uma forma muito direta. A Bíblia diz que ele suspirou em seu espírito, e aí ele vai dizer: porque pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. Então eles o deixou, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. É como se Jesus estivesse dizendo para os apóstolos assim, ó: vamos embora, vamos sair daqui, vamos sair perto desses caras que eu não estou aguentando mais. A vontade é pedir um raio daqui e queimar eles vivos, né? Vamos sair daqui. Se fosse a linguagem dos jovens, vamos meter o pé, pega o barco e vamos embora, né? Jesus pega o barco, irmãos, vai agora junto com os discípulos, né? Os discípulos já tinham falhado na questão do barco, então agora eu vou junto para não correr risco. Já deu para perceber que eles ainda não estavam prontos, né? E ele entra no barco e vai. Eu queria também pegar um pedacinho aqui do 14 em diante, que Jesus vai dar algumas revelações importantes, irmãos, na sua palavra. A primeira coisa que eu percebo, e eu queria também que os irmãos percebessem comigo, nas nossas inteligências, né, que Deus não anulou, Jesus poderia ter escolhido os próprios líderes. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que Jesus poderia ter chegado lá, naquela época, assim: quem é o sumo sacerdote? Fulano, sacerdote é esse é escriba, fariseu, todos vocês, vem os saduceus também, vem comigo, vocês serão os meus discípulos. Vocês já estão aqui, vocês já têm a lei, vocês já conhecem, vocês já realizam as cerimônias, vocês já conduzem o povo. E Jesus não tirou essa autoridade deles, não. Ele fala assim: olha, vocês devem fazer tudo o que eles dizem para fazer, só não devem fazer o que eles fazem. Foi a palavra que ele deu para os líderes da época. É como se ele chegasse para a multidão e falasse: ó, façam tudo o que eles mandam, só não procedem conforme suas obras. Então Jesus poderia, irmãos, quando ele chegou, ele poderia ter escolhido esses caras mesmos. Na verdade, seria uma confirmação de uma escolha que já era realizada. Eles já eram os líderes, eles já estavam ali no domínio do povo, eles ensinavam o povo, eles eram os anciãos, eles tinham controle, eles tinham a lei, eles conheciam as escrituras. Mas você já parou para pensar que Jesus vai chamar pessoas que não tinham nada a ver com o contexto religioso, cristão da época, judaico-cristão da época? Ele vai chamar pessoas que até mesmo eram considerados como pessoas antissociais. Pedro tinha fama, por exemplo, de ser o cão raivoso. Chegava perto do Pedro, né? Matuto, ignorante, precipitado. Ele vai escolher, por exemplo, um cobrador de imposto, o homem mais queimado que já existiu em Jerusalém. Ele vai escolher homens que refletiam talvez nenhum tipo de brilho próprio.
Eu acredito que isso tinha um objetivo para que a glória dele não fosse dividido com esses homens, mas que eles teriam a inteira certeza de que a excelência que ele permitiria que eles recebessem seria exclusivamente Deus, porque eles eram compostos de barros. Jesus poderia ter, por exemplo, entrado no barco com esses homens, fariseus. Mas esses homens, irmãos, foram rejeitados. Cristo preferiu escolher os outros em detrimento aos fariseus. Isso tinha um propósito, queridos. Não havia espaço para Jesus no coração dos fariseus. Não havia espaço para a ação do Espírito Santo no coração daqueles homens. Aqueles homens estavam cheios de si mesmos. Eles mesmos eram os seus deuses. Eles mesmos tinham encarnado uma autoridade que nunca foi conferida a eles. Não desse jeito. E se nós pegarmos e trouxermos para os dias de hoje, tem muito crente fazendo a mesma coisa. Tem crente que não suplica, não ora, não se humilha mais de Deus, mas determina que Deus faça. E a gente tem visto isso aí, televisão, tantas outras coisas. Tem crente que troca dom de discernimento de espírito por suspeitar o mal sobre alguém, achando que são Deus, ou querendo estar numa posição de Deus, determinando o que as pessoas devem fazer ou não, determinando as suas escolhas. Você deve casar com esse, não com aquele, porque Deus assim me mostrou. Irmãos, está assim hoje na Igreja do Brasil. Isso tem se alastrado de uma forma preocupante. E nós temos um público crescendo a cada dia que passa dos desigrejados, que foram talvez contaminados com esse tipo de informação que não procede das Escrituras Sagradas. São pessoas que estão cheias de si e que as suas orações não passam do telhado. Não passam do telhado. A lógica de Deus, irmãos, é totalmente inversa à lógica do mundo. No mundo, para que eu possa ser reconhecido, eu tenho que ter. Na lógica de Deus, eu tenho que dar. No mundo, para eu ser reconhecido, eu tenho que mandar. Eu tenho que ter autoridade para mandar. Na lógica de Deus, eu tenho que servir doulos, escravos. É totalmente diferente. A lógica de Deus, aquilo que Deus traz como seus princípios, é totalmente inverso daquilo que o mundo nos apresenta. Mas tem gente trazendo essa inversão de valor para dentro da igreja. E a igreja se torna um ringue, um MMA espiritual. É um crente querendo derrubar o outro. Talvez para ter o privilégio de sentar numa cadeira. Cadê? Até tiraram aqui, tinha as cadeiras aqui. Você sabia que qualquer um dos irmãos pode sentar aqui? Qualquer um. Se quiser botar uma cadeira aqui do meu lado, se estiver meio surdo, quiser ficar aqui, vou cuspir em você aqui de vez em quando. Mas pode ficar, não tem problema nenhum. O visitante quiser sentar, ele pode. O lugar de estar sentado aqui, sabe o que representa? É aquele que serve. É aquele que está disposto a fazer qualquer coisa para Deus, servindo a Deus na horizontal, na vertical, e isso desembocando na horizontal, que é o que está atrás de mim, exatamente atrás de mim, é o que representa ligação com Deus, desembocada no serviço dos seres humanos, dos seus servos, das novas criaturas. Esses homens estavam cheios de si, irmãos. E aí, Jesus vai começar uma aula mais séria ainda. Essa aula aqui que foi muito interessante. Estão no barco, né? Estão remando, estão sozinhos, multidão só foi atrás quem sabia nadar, né?
e o Mar da Galileia, ali onde eles estavam atravessando, 6 quilômetros, ia cansar. Que eu saiba, naquele tempo não tinha prancha nem jet ski. Então assim, eu acredito que a multidão ficou. Então tá os discípulos com Jesus. Vamos ver o diálogo? Vamos ver o diálogo que acontece. O que Jesus tenta ensinar para eles aqui, e em primeiro momento eles não conseguem alcançar. Versículo 14. Os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão, né? Só tinha um pão lá, que de repente alguém botou no bolso e levou. Preveniu-os Jesus dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, porém, arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Jesus, conhecendo seu argumento, lhes perguntou: por que arrazoais sobre o não terdes pão? Ainda não consideraste, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e ouvidos não ouvis? Não vos lembrais quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Aí eles já pararam e responderam: 12. Foi da primeira, né? E quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Responderam: 7. Ele lhes disse: não entendeis ainda? Estão conseguindo, irmãos, perceber o trabalho que Jesus estava tendo com esses homens, né? Para que algumas coisas pudessem entrar em suas cabeças e eles pudessem, a gente vai ver lá na frente, alguns capítulos aqui, logo na frente, que Jesus vai perguntar assim para eles: o que estão dizendo, hein, do que eu sou? E aí um fala uma coisa, um é Elias, estão dizendo que sou Elias, estão dizendo que sou João Batista. E vocês? O que vocês estão dizendo? E aí Pedro vai responder, mas isso aí a gente vai falar mais para frente. Jesus estava informando para eles uma aula, um ensino que eles não poderiam esquecer jamais. Ele vai falar: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Para a gente entender, por exemplo, o que é fermento, por que ele usa a palavra fermento. E aí eu fui lá para descobrir os detalhes do fermento. Por exemplo, o pãozinho que a gente come, pãozinho francês, que já é considerado um veneno nocivo ao organismo humano, né? De forma que a gente vai tendo que substituí-lo cada vez mais. Vão chegando a esse entendimento que o trigo é muito perigoso. Mas assim, para a gente comer aquele pãozinho fofinho, né? Aquele pãozinho francês que vem, já é uma tentação, irmãos. Já tentei algumas vezes parar. Hoje eu peguei um lá, meu pai, ele vai lá e fala assim: já fiz o café, né? Então a gente tem essa prerrogativa de morar embaixo, e desce para tomar um café e o pão está lá. Às vezes o pão, ele está soltando aquela fumaça que me parece que às vezes é uma fumaça demoníaca. É uma fumaça que te entorpece. O cheiro, né? Que se deixar o saco ali de pão, eu como todos eles, né? Se tiver 5, eu como os 5. Hoje eu peguei, dei uma mordida e joguei para lá e fui para a torrada, né? E comi quase 10 torradas, que acabou equivalendo ao pão que eu comeria. Mas assim, para que a gente possa ter aquele pão, né, com essa ligação aí meio infernal que vai atacar a nossa saúde, os padeiros, eles usam os fermentos. O que representa, o que caracteriza o fermento? Fermento, irmãos, nada mais é do que um tipo de fungo. E aí é muito legal essa comparação que Jesus faz, porque ele está falando dos fariseus, de Herodes, daquela galera que o questionava, falando para os discípulos naquela aula em particular, que eles deveriam tomar cuidado com o fermento. Você sabia que o fermento, ele traz, ele te dá uma realidade ilusória? Fermento, ele, ao colocado na massa, ele transforma o açúcar da massa em dióxido de carbono,
de forma que ele multiplica ou triplica esse gás que faz com que a massa ela venha inchar e torna ela bem mais macia, diferente do pão sírio ou do pão asmo, que é sem fermento, ele fica fininho. Então, esse tipo de organismo, ele tem esse trabalho, é um organismo vivo, que ele faz com que a massa, quando você bota para descansar, quem trabalha com isso é mestre nisso, você bate lá a massa, bota o fermento, depois você bota para descansar, ela tem a propriedade de inchar. Mas assim, aquele inchaço da massa não é o crescimento real da massa. Não configura que a massa dobrou de peso, mas ela só está inchada de gases. E quando Jesus fala para eles, e eles não conseguem prestar atenção, porque eles estavam preocupados mais com a barriga, eu só trouxe um pão, né? Ele vai falar que a doutrina dos fariseus é comparada ao fermento, a um fungo que tem a propriedade de esvaziar e deixar rala a palavra de Deus, de deixar ela ser compreendida de uma forma errada. Às vezes nós recebemos esse fermento de alguém, sabia? Você vai para a igreja hoje? Vou, mas toda vez você vai para a igreja. Tem gente que fala assim, já vai para a igreja, vai dar dinheiro para o pastor, né? Coitado do pastor, né? Se todo mundo soubesse a realidade dos pastores do Brasil, né? Pastor, ele é igual jogador de futebol, 1% é milionário, o resto come como os irmãos. Está misturado ali na mesma realidade. As pessoas também têm essa ideia de colocar e de jogar esse tipo de que eu posso considerar, que a gente pode considerar como influência corruptora da imoralidade. É um tipo de gás, é um tipo de fungo, é um tipo de fermento que tem o poder de, se a gente permitir, de entrar no nosso coração, levedar a nossa alma e fazer com que a gente se torne um crente fictício, um crente inchado, uma igreja inchada. Crescimento é uma coisa, inchaço é outra. É totalmente diferente. E aí Jesus fala para eles, olha, vocês devem ter cuidado com esse tipo de influência dos fariseus, influência de Herodes, influência desses hipócritas que representam um papel, mas que não tem nada comigo. Vocês têm que ter muito cuidado. É muito interessante, Paulo vai dizer, irmãos, lá em 1 Coríntios 5:6, ele vai dizer o seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Basta uma frase para que ela possa causar um estrago sem precedentes. Às vezes isso, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento e também na nossa igreja. E é muito interessante a gente perceber, Jesus vai ensinar isso, que sem correção, a ação do fermento pode se espalhar e corromper uma congregação inteira. Pode também uma família inteira, uma empresa inteira, um relacionamento que foi nutrido e construído durante tanto tempo. Você reparou que um rompimento de um relacionamento, às vezes as pessoas jogam fora 20 anos. Às vezes, sabe por quê, irmãos? Por causa de uma palavra, mas por causa de um fermento. Porque quando é palavra de Deus, por mais dura que for, a Bíblia vai dizer que a tristeza operada pela palavra de Deus produz o quê? Arrependimento para a vida. Agora, a palavra do fermento, o fungo do mundo, ela produz a tristeza para a morte. A tristeza para a morte. Esse tipo de crescimento era falso e era oco. Era justamente o crescimento, era justamente a substância dos fariseus, onde no seu intento, no seu coração, a vontade e o desejo deles eram matar a Jesus, porque ele estava tomando o seu lugar. E a gente vê que os discípulos estavam mais preocupados com o pão. E aí, irmãos, até porque não dá mais tempo para a gente continuar,
Uma das coisas que nós precisamos aplicar na nossa vida aqui é a gente ter cuidado. Qual o cuidado que a gente deve ter? Para a gente não desprezar a Bíblia, a palavra de Deus. Pode ser quem for, pode ser eu, pode ser o pastor fulano de tal, não vou falar nome aqui para não expor ninguém. Pode ser o pastor televisivo, pode ser o pastor da moda, a igreja da moda. Se não está pregando a verdade, é fermento. Pode ser a igreja que está colocando gente para o ladrão, mas se não tiver pregando a palavra de Jesus, é fermento. Da mesma forma que incha, eu não sou padeiro, mas eu sei que aquela massa que incha, ela pode murchar. A ideia de Deus não aceitar fermento em suas festas, porque traz também a ideia de putrefação desses fungos, eles morrem. E Deus não aceita nada morto, nada que tenha um cheiro de cadáver. Aquilo que ele mandava matar, ele mandava assar, e quem estava sacrificando mandava comer. É diferente. O cheiro da gordura queimada ia lá no altar de Deus, num sacrifício que era apresentado para ele. Não era nada podre, não era nada fétido. Por isso que na Páscoa não podia utilizar o pão levedado, o fermento. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado também nessa aplicação, irmãos, é por que os discípulos estavam tão preocupados com o pão? Eles esqueceram daquilo que Deus já tinha realizado. Que mente é essa? A gente vê quanto trabalho Jesus teve de fazer com que esse povo, esses 12, eles entendessem algumas coisas. Poxa, eu estou no barco com Jesus. Alguém trouxe comida? Não, a gente esqueceu. Opa, eu tenho aqui um francês aqui no meu bolso. E agora? E aí começa, a Bíblia vai dizer que eles começam a razoar, a discutir entre si. Jesus está falando: olha, presta atenção aqui, eu estou falando de fermento, eu estou falando de doutrinas falsas, de coisas que vão levar as pessoas para o inferno, presta atenção. E eles estavam preocupados com o pão. Eles esqueceram das multiplicações anteriores, dos milagres, das curas. Será que não é isso também que acontece com a gente, queridos? Nós temos algo dentro de nós, né, na nossa memória RAM, que guarda os registros de tudo que acontece. Nós temos, parece que, mais memórias para guardar coisas ruins do que os livramentos que foram dados por Jesus. Já percebeu isso? De novo isso está acontecendo na minha vida. Peraí, mas já aconteceu alguma vez? Já aconteceu isso 5 anos atrás. E o que aconteceu? Deus me deu um livramento. Mas então por que Ele não pode dar de novo? Você está lembrando só do que aconteceu, que foi negativo, e do livramento nada? É justamente isso que acontece com a gente. Nós esquecemos daquilo que Deus fez, daquilo que Deus realizou, daquilo que Ele construiu na nossa vida, e nós nos prendemos mais naquilo em que nós temos falta, como se agora Jesus estivesse dormindo. Olha a vantagem que eles tinham agora. Eles não estavam sozinhos no barco, eles não estavam remando com vento contrário, eles só estavam distraídos, e a distração foi causada por esse fermento. Foi por aquilo que os fariseus falaram. E Jesus fala assim: presta atenção, cuidado com esse fermento, hein? Olha o que vocês estão discutindo, hein? Olha a preocupação. Que preocupação é essa? É como se, irmãos, na verdade eles não recordassem do que já haviam experimentado. Jesus não disse isso nessas palavras, mas serve para nós na aplicação do nosso coração, de que assim, eles não aprenderam, que estando com Jesus, eles não precisariam se preocupar com esse tipo de coisa. Que tipo de coisa? Deus supre todas as nossas necessidades. Amém? Daqueles que colocam o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar.
Pode falar amém agora também? É assim que funciona. Ele supre cada detalhe da nossa vida. Jesus vai falar isso para ele: vem cá, peraí, tem alguma coisa errada. Vocês lembram? Vamos aqui para o texto, para me fechar a palavra aqui no texto, irmãos, né? Ele vai falar assim: Jesus, conhecendo seu argumento, lhes perguntou: por que razoais sobre o não terdes pão? E ainda não consideraste, nem compreendeste, tende o coração endurecido? Será que vocês ainda não perceberam, não entenderam? O coração de vocês está tão fechado assim. Tendo os olhos, vocês têm olhos e não conseguem ver, ouvidos e não conseguem ouvir. Não vos lembrais. Aí, né, eu acredito que começou a vir aqueles flashes de lembrança na cabeça lá dos cabeçudos, lá de cabeça dura, né? Não lembrais quando parti os 5 pães entre os 5.000 homens, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E alguém lá, né, bem tímido, 12, falou, né? E quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Aí o outro lá, 7. Ele lhes disse: não entendeis ainda? Não entenderam ainda? Quais as nossas preocupações, irmãos? Qual é a preocupação que você tem? É ficar sem emprego? É perder seu salário? Eu brinco com os irmãos: o salário não vai ser parcelado. Mas você acha que eu fico, sinceramente, você acha que eu fico muito preocupado com isso? A minha preocupação está relacionada mais com as crianças. Mas você acha que Deus não conhece o que eu preciso? O que eu necessito em relação às minhas crianças, meus filhos, minha família? Então, eu não tenho que ficar preocupado com isso. Eu tenho que entender que se eu entreguei a minha vida na mão dele, ele conhece todas as minhas necessidades. E por que ele não supriria? Assim como eu, tenho alguns irmãos que têm enfermidade. Descansa no Senhor. Paulo vai falar que viver é Cristo e morrer é lucro. Se Deus já determinou que a gente vai morrer, se eu vou morrer daqui 1 mês, vou curtir esse mês na presença da minha família, na presença dele. Ninguém fica para semente, irmãos. Mas o fato é que Deus não lembrou, né? Ou melhor, nunca nos informou qual vai ser a data da nossa morte. Mas garanto para você que nesse dia já morreram muita gente. Sabe, nós temos muitas preocupações, nós temos muitos temores. E às vezes, irmãos, é porque nossos ouvidos estão tampados, nossos olhos estão fechados, nosso coração, ele está trancado. Aconteceu isso aqui com os discípulos. Por que tanta preocupação pelo pedaço de pão? Vocês não viram o que aconteceu lá atrás? Presta atenção na minha palavra. Vocês vão precisar dela amanhã. E precisaram. Sabe, nós precisamos confiar no Senhor. Você precisa entregar completamente a tua vida na mão dele. A gente repete isso aqui muitas vezes, irmãos. Se eu tenho essa segurança, se eu tenho essa confiança, então eu entro na casa do Senhor com júbilo de alegria. Eu vou para o culto festejar o meu Senhor. Eu vou na igreja, eu vou reunir com os meus irmãos, não para disseminar orgulho, ódio no meu coração, mas eu vou me alegrar num Deus que conhece a minha vida pelo lado avesso. E todas as minhas necessidades estão patentes em seus olhos. E eu sei que Ele está no meu barco. E eu sei que Ele é que me dá a direção. E eu sei que é Ele que me ensina a viver nessa selva de pedras, nessa selva de violência em que a gente vive hoje. Percebeu uma coisa?
Pode até soprar vento contrário, pode até mesmo o rio transbordar. Ele fala que pode acontecer, ele fala que vai acontecer. Pode dar contra a nossa casa, é um diagnóstico, é notícia. Mas ele fala que aqueles que edificaram a sua casa sobre a rocha, a casa não cairá. Amém? Não vai cair jamais. Você vai ficar ali, ó. Eu vi um vídeo que eu fiquei emocionado, de um senhor, você também deve ter visto esse vídeo, de um senhor que estava no hospital, já bem velhinho, e alguém foi lá tocar e ele cantou o hino da harpa no leito do hospital. Fiel, irmãos, fiel a Deus. Quando a gente olha para os discípulos, tirando João escreveu o Evangelho e Apocalipse e as cartas. O que parece é o único que teve morte natural. Mas todos aqueles discípulos lá tiveram mortes terríveis. Mas uma coisa que eu percebo aqui, para fechar minha palavra: Deus não é Deus de mortos. Por isso que ele se denominou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se ele se denominou por esses homens que já haviam morrido aqui na terra, é porque eles estavam vivos lá com ele, nos aguardando. Aí vai da tua fé, se você crê ou não. Não tem um dia que eu pense em morte. Todo dia eu penso. Mas cada dia que passa na minha vida, eu penso sobre a morte, eu penso com mais tranquilidade, com mais paz, porque eu sei, e essa confiança foi construída por Cristo no meu coração, porque eu sei para onde eu vou, onde muitos irmãos nossos, amados irmãos, já estão lá. Tranquilize-se. Faça como o autor de Eclesiastes, Provérbios também, fala que nós devemos viver a vida intensamente, aproveitando e deixar o futuro nas mãos do Senhor. Cada dia o seu próprio mal, e Ele vai cuidar do resto. Amém, irmãos? Fica de pé comigo, por favor, vamos orar. Nós precisamos pedir a Deus para nos ajudar a compreender. Deus ainda tem ensinado discípulos, irmãos. Não parou com os 12 não, Ele começou com os 12. Depois foi para 120. Depois tinha mais de 500. Depois na primeira mensagem se converteu 5.000 ou 3.000. Depois 3.000, depois 5.000. Foi aumentando. E Ele continua esse preparo, esse ensino. Descanse em Deus. Tranquilize-se. Respire fundo. Confie no Senhor, no teu Deus. Ele te trouxe à existência quando você não existia. Ele cuidou de você quando você era inconsciente. Ele trabalhou com você lá no ventre da sua mãe, na sua composição. Ele escolheu a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo. Ele escolheu você. E você acha que Ele agora vai te deixar, te abandonar? Claro que não. Nós só precisamos ser obedientes e ter o coração aberto para aprender o que Ele ensina. Vamos orar em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua boa palavra que nos edifica. Eu te peço, Pai, que os nossos corações estejam abertos, os nossos ouvidos possam ouvir e compreender
e os nossos olhos, Senhor, estarem atentos à Tua palavra. Te peço para esses também que estão ouvindo agora, Senhor, através de algum meio de comunicação, que eles também possam entender que se eles entregaram suas vidas nas Tuas mãos, grande Deus, as suas vidas estão em segurança. Tu diz na Tua palavra que 1000 cairão ao Teu lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seríamos atingidos. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Tu disse que para nossa vida não vale encantamento. Podem fazer o que quiser, Senhor, de feitiçaria, nunca nos alcançará. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Senhor. Por isso nós Te louvamos, bendizemos o Teu nome. Nós aqui como igreja, nós glorificamos o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, pela Tua grandeza, pelo Teu amor, pela Tua graça, Pai eterno. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua graça derramada sobre nós. Nós assim Te louvamos nessa noite e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você acabou de ouvir mais uma mensagem de Deus, do pastor Carlos Martins, pastor presidente da comunidade evangélica Casa sobre a Rocha. Nossos cultos, todas as quintas e domingos, às 19 horas. Local, Cooperativa 79, Conjunto Betinho, Vila Kennedy. Você é nosso convidado.